Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Então, nós vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quantos acharam? Digam amém. Atos, capítulo de número 8. Aqui diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, era um feiticeiro, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito tempo os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Diga por mão do lado: pregue até o bruxo se converter. Diga para ele. Aleluia. Diga para do outro lado também, pregue para ele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nesta conferência, eu quero estar trabalhando sobre o tema autorizados a prosperar. E só está autorizado a prosperar, primeiramente, quem está liberto. E eu quero estar falando nesses 3 dias sobre libertação financeira. E, consequentemente, são princípios que servem não só para a libertação financeira, mas para a libertação em todas as áreas da nossa vida. Eu fui chamado para ser um libertador financeiro já no ventre da minha mãe. Deus me deu uma unção para isto, para ser um libertador financeiro. Você pode pegar 10 pregadores sobre prosperidade, colocar junto, cada um, Deus deu uma unção diferente para eles. E no meu caso, Deus me deu uma unção de ser um libertador financeiro. Então quero dar essa introdução hoje para os irmãos. Nós vemos aqui nesta palavra que o Senhor Jesus veio, realizou o seu ministério, e ele disse assim, ele morreu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, e ele disse: ficai em Jerusalém, diz para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus proibiu seus discípulos de ir curar cego, paralítico, enfermo, expulsar demônios, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ele disse: não faço nada, fica em Jerusalém, fica em oração, até vocês serem revestidos de poder.
Aqueles discípulos, eles tinham autoridade para fazer tudo aquilo, mas eles ainda não tinham o poder para fazer aqueles milagres. Há pessoas que elas têm o poder, mas não têm autoridade. Há pessoas que têm autoridade, mas elas não têm o poder. E vocês conhecem a história, eles oraram tanto que de repente o Espírito Santo desceu como barulho de muitas águas, como um vento impetuoso, como barulho de uma cachoeira, e todos eles foram revestidos do Espírito Santo, e cada um deles falaram novas línguas, e eles foram cheios do Espírito Santo, e o que era difícil ficou fácil, porque quando você tem o poder do Espírito Santo na sua vida, o tempo se abrevia, as coisas acontecem mais rápido e acontecem mais fáceis na sua vida. Numa pregação só eles ganharam 3.000 almas, numa outra pregação 5.000 almas. A coisa começou a se tornar mega com o poder do Espírito Santo de Deus. Mas aconteceu uma coisa com aquele pessoal, eles ficaram tão extasiados com o poder do Espírito Santo, que eles ficaram adorando o lugar do evento, o lugar do avivamento, o lugar que o Espírito Santo desceu, e eles não queriam ir fora de Jerusalém pregar o Evangelho. E então Deus, Ele permitiu vir a perseguição na pessoa de um homem que veio como um animal selvagem, veio como um louco, um maluco, um homem chamado Saulo, matando, destruindo, arrasando tudo, e aquela perseguição levou eles a pregar o Evangelho para todos os outros lugares. Você sabia, meu irmão, que muitas vezes a perseguição vem na sua vida, na minha vida, para nos mover para o próximo nível que Deus tem para nós? Você sabe qual é a maior tragédia da igreja hoje? São pessoas que sentam num banco de igreja, ano após ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas de repente a mesmice toma conta dessa pessoa e nada acontece com ela. Essa é a maior tragédia da igreja hoje. Pessoas que sentam num banco de igreja, e quando uma lágrima quente rola na sua face, é porque ele está ouvindo o testemunho de alguém que está contando um milagre, mas nada acontece com ele. Quando o cabelo do seu braço arrepia, é porque ele está ouvindo um testemunho poderoso do que Deus fez na vida de outra pessoa, mas na vida dele nada acontece. Essa é a realidade de muitas pessoas. E eu tenho visto uma coisa, que o perfil dessas pessoas, que nada acontece na sua vida, é a pessoa que parou de reagir ao comando do altar, que parou de reagir à pregação da palavra. Ou seja, é aquela pessoa que você fala para ela assim, vamos evangelizar, ela não vai. Vamos dizimar, ela não dizima. Vamos ofertar, ela não oferta. É aquela pessoa que, por mais forte, ungida e poderosa que seja a palavra aqui do altar, ela está indiferente, porque ela não reage, não age, não pratica mais a palavra. E às vezes o testemunho de um grande milagre que ela está ouvindo é de uma pessoa que chegou há 30 dias na igreja, 15 dias na igreja, e ela está virgem espiritualmente, ela ouve a palavra, ela pratica a palavra, e o milagre acontece, e ela vem chorando aqui contar uma coisa tremenda que aconteceu na vida dela, e a pessoa que às vezes está há 5, 10, 15, 20 anos, ela já parou de reagir à palavra, aos desafios do altar, e nada mais acontece com ela. Mas aqui eu quero profetizar que há pessoas que elas reagem à palavra de Deus, e Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, e a vaca vai subir no fio em nome de Jesus. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida. O que eu quero dizer para você é que um homem chamado Filipe, movido pela perseguição, ele saiu fugido e ele foi para uma cidade Samaria. Sim, Samaria, aquela cidade que Jesus já tinha visitado antes. Samaria já tinha recebido uma visitação de Jesus, você lembra? Quando ele muda a rota,
e ele encontra uma mulher à beira do poço, e ele revela e conta toda a vida dela, passada, presente e futuro. A mulher chama os dirigentes da cidade, e a cidade recebe a visitação do próprio Jesus. Mas agora a gente vê que anos depois, aquela cidade esqueceu do que Jesus tinha feito e operado, e o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, envia um homem, um mágico, um feiticeiro, e aquele feiticeiro, ele encanta a cidade inteirinha. Se você prestar atenção na leitura, você vai entender que desde os mais idosos até os bebês, aquele homem hipnotizou. Aquele homem hipnotizou aquele povo de uma tal maneira que ele falava assim para a cidade: senta, todo mundo sentava. Levanta, todo mundo levantava. Chora, todo mundo chorava. Desespera, todo mundo desesperava. Ele conseguiu enfeitiçar uma cidade inteirinha. Ele conseguiu encantar uma cidade inteirinha. O que eu quero que você entenda, meu irmão, uma coisa: o que é que encantou a sua casa? Quem que encantou seu casamento? Quem que hipnotizou os teus funcionários? Quem que encantou você? Quem que hipnotizou você? Qual foi o demônio? Qual foi o feiticeiro? Qual foi a situação? Qual foi o trauma pelo qual Satanás entrou? Qual foi a brecha pelo qual Satanás entrou e dominou teu casamento, teu filho, tuas finanças, teus negócios, tua empresa? E o diabo diz, e você reage ao que o diabo diz. Você consegue reagir ao que o diabo está dizendo, mas não consegue mais reagir ao que a palavra está dizendo. Eu quero dizer para você, nesses dias eu vim aqui com ordem de despejo do céu para todos os demônios que estão agindo na sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa: no processo de libertação, existe 3 fases. Existe a tentação, diga comigo, tentação. Mais uma vez, todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, todo mundo é tentado. É quando vem aquela coisa no pensamento da pessoa: mata, rouba, faz o que é errado. Isso é tentação. O diabo diz para Jesus: me adora. Jesus foi tentado. O problema está quando a gente aceita a sugestão do inimigo. Aí começa um processo de opressão. Diga, opressão. Opressão é quando a pessoa fica triste, depressiva, angustiada, aperto no coração, não dorme de noite, some a alegria, ela só pensa em coisas ruins, e aquilo parece que vai acabando com ela, com as suas energias, com as suas forças, dia após dia, ela está oprimida. E a pessoa oprimida por longo tempo, ela enfraquece tanto que dá lugar à possessão. Diga, possessão. Possessão é quando o inimigo encontra a pessoa tão fraquinha, emocionalmente, fisicamente, que o inimigo pode entrar dentro dela e falar através da sua boca, como muitas vezes você vê pessoas endemoniadas por aí. Então esses são os 3 processos. E nenhuma pessoa ela fica possessa do dia para a noite. É um processo longo de opressão, angústia, opressão, tristeza, não dorme, dores emocionais terríveis, vontade de morrer, vontade de sumir, desaparecer, vontade de largar tudo, vontade de não sair do quarto, vontade que não amanheça o dia para que eu tenha que enfrentar mais um dia. Isso é opressão. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Ele está aqui nesta manhã para libertar você de toda a opressão, de tudo aquilo que faz você sofrer, de tudo aquilo que tira a sua paz. Ele está aqui para desencantar em nome de Jesus.
E a Bíblia diz então que Felipe chegou pregando o Evangelho, há um grande poder na pregação do Evangelho. Felipe chegou pregando o Evangelho e os surdos ouviam, os mudos falavam, os cegos enxergavam, as pessoas tristes se alegraram. A Bíblia diz que havia alegria naquela cidade inteira de novo. Aquela cidade de Samaria ficou uma cidade triste. A empresa que o diabo está é triste, a família que o diabo está é triste, o casamento que o diabo está é triste, a vida que o diabo está é triste. A evidência de que a pessoa está oprimida é a tristeza, mas a evidência de que a pessoa está liberta é a alegria do Senhor, aleluia. Tem gente alegre aqui, diga ô glória. A Bíblia diz na passagem aqui que houve alegria no meio daquele povo. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. O diabo, ele não quer só um corpo para ele habitar. Isso para ele é muito pobre. O diabo não quer um corpinho para ele habitar. Isso para ele é muito pouco. Ele quer territórios, ele quer regiões inteiras. O diabo chega em Barueri e ele fala, essa cidade vai ser minha. O diabo chega em São Paulo e diz, aqui ninguém vai conseguir nada. O diabo chega em Curitiba e diz, eu quero dominar essa cidade inteira. E a gente sabe, a gente que é pregador, e mesmo você que é um crente, cheio do Espírito Santo, você sabe. Tem casa que você chega, que você só dá uma cheirada assim, ó. Você fala, aqui tem um espírito de prostituição. Aqui tem um espírito de miséria. Aqui tem espírito de violência. Quem viaja muito, tem cidade que quando você desce no aeroporto, você fala, puxa, essa cidade aqui, o espírito aqui é o de miséria. O espírito aqui que domina essa cidade é o de violência. Por quê? Porque Satanás, ele quer dominar regiões. Mas eu quero que você entenda uma coisa, mais do que dominar regiões. A gente vê isso muito na Bíblia. Quando Jesus atravessa o mar e chega a uma cidade chamada Gadara, naquela cidade havia um fazendeiro, que num determinado momento deu brecha, deu legalidade, e por um longo tempo Satanás o oprimiu. E depois de judiar tanto dele, o diabo toma o corpo dele, ele arranca a roupa, ele não toma mais banho, ele não corta mais o cabelo, ele não corta mais a unha, e ele vai morar dentro de um túmulo de cemitério. É isso que o diabo quer fazer. O diabo, irmãos, ele não quer colocar uma rinite alérgica em você, não. Ele não quer colocar em você uma gripezinha, não. O diabo, ele quer matar você, ele é homicida. E aquele grande fazendeiro, criador de porcos da região, vai, e a Bíblia diz que Jesus atravessa o mar. E o diabo faz vir uma tempestade, porque libertação é uma guerra espiritual. Faz vir uma tempestade horrível para tentar matar Jesus no caminho, mas Jesus acalmou a tempestade. Eu quero dizer, Jesus está aqui para acalmar a tua tempestade emocional, espiritual, financeira. E Jesus chega do outro lado e aquele homem vem ao seu encontro e então aquele homem se prostra diante dele, porque diante de Jesus todo o poder das trevas tem que se prostrar. E Jesus então pergunta para ele assim, olha, quem é você? Ele diz, eu sou legião. O que é uma legião? 6.000 soldados do exército romano. Satanás estava dizendo assim, nós marchamos em ordem unida para matar, roubar e destruir. Como é que marchava o exército romano? 6.000 soldados, um exército invencível. Satanás estava dizendo, nós somos como o exército romano, nós marchamos unidos para matar, para roubar e para destruir, como estamos fazendo com este homem. Nós temos que entender, queridos, que o reino das trevas, ao contrário do que pensamos, ele é unido. De Gênesis a Apocalipse você não vê um demônio lutando contra outro demônio. De Gênesis a Apocalipse você não vê um principado lutando contra outro principado. De Gênesis a Apocalipse você não vê o demônio lutando contra demônio. Jesus mesmo disse que Satanás só tinha o sucesso que tinha, porque ele tem essa unidade, essa união, para matar, roubar e destruir.
Você só vê falta de unidade quando você olha para a igreja. É igreja brigando com igreja, pastor brigando com pastor, ovelha brigando com ovelha, marido brigando com mulher. Isso dá brecha, dá abertura, dá legalidade para esses demônios entrarem. Eu quero dizer, nessa semana nós temos que passar um pente fino, fazer um mapeamento e começar a fechar brechas. Fechar portas que nós abrimos mesmo sem querer e sem saber. E sabe, a gente vê ali como os demônios gostam de regiões quando Jesus fala, então sai. E eles falaram, Senhor, vamos negociar, nós não podemos sair dessa região, nós temos negócio nessa região aqui, nós dominamos essa região aqui, nós não podemos sair. Faz o seguinte, deixa a gente entrar nos porcos, pelo menos ficamos na região, nem que seja dentro de um porco. Então nós entendemos que além de território, de região, Satanás ele quer entrar na geração. Ai, ai, ai. Aqui a coisa começa a ficar feia. Porque se Deus é um Deus geracional, que abençoa gerações, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, Deus ele abençoa gerações inteirinhas. Satanás é o grande copiador de Deus, ele amaldiçoa gerações inteiras. É onde a gente vai recebendo heranças de pessoas, avós, bisavós, pai, eu, meu filho, meu neto. As maldições vão vindo como heranças. E é nesse momento que nós temos que entender que nós podemos aceitar a herança que nos dão, ou nós podemos rejeitar a herança que nos dão. E nós nesses 3 dias aqui, o que nós queremos fazer? Nós queremos rejeitar as heranças que nos deram, o que chegou até nós, ou que nós mesmos demos brecha na nossa vida profissional. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para ministrar numa cidade chamada Terra de Areia, no Rio Grande do Sul. E eu sei quando a coisa vai ser feia, aonde eu vou ministrar, a guerra vai ser maior, é logo na viagem. Não se preocupe, a viagem até aqui foi boa. Mas aquela foi terrível. Parece que tinha um vento de 150 km por hora soprando no meu carro. Viagem horrível. Quando eu cheguei na cidade, o pastor não foi me recepcionar. E ele falou assim, pelo telefone, você procura um hotel na beira da estrada, perto da cidade, chamado Hotel Ganso. E lá fui eu para o Hotel Ganso. Chegou a hora de me buscar, ele não foi me buscar. Eu falei, mas que pastor é esse? O pastor estava amarrado, preso. Pastores podem ficar amarrados? Podem, é só dar a brecha. E aí eu tive que achar a igreja na cidade. Achei a igreja, cheguei na igreja, uma igreja pesada, uma coisa ruim para pregar, uma angústia que me deu, e uma voz falava no meu ouvido, inventa uma história aí para esse pastor, que você vai ter que voltar correndo para Curitiba e volta amanhã, você vai ficar 3 dias aqui ainda nessa igreja, some daqui, volta. Eu falei, opa, estou sendo tentado a mentir, mentira não é de Deus, então Deus não está nesse negócio. E eu ministrei, preguei aquela primeira noite, voltei para o hotel, o pastor foi levar uma família no sítio. Quando ele vinha voltando de encontro, ele viu um homem, um ser alto, forte, com a mala na mão e um travesseiro. E ele parou, e aquele ser olhou para ele pela porta do passageiro, a janela do passageiro, e ele todo educado disse, está precisando de alguma coisa? Aquele ser olhou para ele, quando ele olhou para o ser, ele ficou paralisado. E ele disse, e aquele ser, mesmo sem abrir a boca, ele ouviu o ser dizendo, você trouxe um pastor de Curitiba para me tirar da igreja e da cidade e agora quer me levar de volta? Desapareceu na frente dele. 2 horas da manhã, o alemão estava lá no Ganso, branco, contando a história. E eu aprendi uma coisa, no outro dia a igreja era outra, o humor do povo era outro, parece que eu estava noutra cidade.
O povo chegou sorrindo, alegre, conversando. No primeiro dia ninguém nem falava, tudo estava preso, amarrado. E aqueles 3 dias seguintes foram os melhores 3 dias que eu já fiz de campanha na minha vida. Anos depois, em Miami, em Atlanta, eu encontrava gente que participou daquela campanha, dizendo: Deus libertou minha vida financeira naquela campanha, Deus me fez empresário aqui na América, Deus me fez isso aqui na América, graças àquela oração de libertação. O que eu quero dizer, por que a mala, pastor? Por que o travesseiro? Porque tem demônio que ele está há tanto tempo na vida de algumas pessoas, que já não tem o que fazer, ele dorme. Quando ele vê algum sinalzinho de que, sei lá, alguém, um convite para ir na igreja, alguém que começou a ler a Bíblia, aí ele levanta e vai amarrar. A mala é porque ele tem suas coisas e se instala na geração do vovô, do papai, agora está aqui, ele tem morado na geração, ele tem se instalado na geração. Mas eu quero dizer que muitas pessoas vão ver andarilhos de noite nessa BR que tem aqui, nessa Castelo Branco andando, e eles nem vão perceber que são demônios que vão sair da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, para ir embora em nome de Jesus. Está na hora de você dizer: demônio, está na hora de você pegar as suas coisas e sumir da minha vida. Hipnotizou todo mundo, hipnotiza igrejas, ministérios, hipnotiza empresas, empresários, gente de talento, gente de diploma, gente de carisma, está amarrada, está presa por causa disso. Esses tempos, eu vi que meu filho estava com uma coisa na vida dele, eu não tenho tempo para contar, mas que eu precisava buscar libertação para o meu filho, que eu mesmo não estava conseguindo diagnosticar. E eu fui então para Tocantins, onde uma tremenda serva de Deus, a doutora Tânia Tereza, que é uma sumidade na área de libertação no Brasil. E eu cheguei lá, e eu falei: eu vou ficar 5 dias sentados lá no meio daquele mato, naquela chácara, e num determinado momento Deus vai falar uma palavra que vai ser a chave para a libertação do meu filho. E quando chegou um dia, 3 dias que eu estava sentado à tarde num canto, Deus deu a ela uma palavra lá, que o Espírito Santo colocou no meu coração: é isso que está acontecendo com o seu filho. Eu voltei, ministrei sobre o meu filho, e começou um grande processo de libertação na vida dele. Mas naquele seminário eu vi algumas coisas lá que eu nunca tinha visto antes. Algumas pessoas contando pessoalmente histórias que eu fiquei impressionado do poder e da criatividade que o diabo tem para matar, roubar e destruir. Havia lá uma senhora que ela chegou e disse assim para o pessoal: um dia o meu filho, um dos meus filhos, fez uma festa de aniversário, convidou toda a família, e a gente estava toda lá naquela alegria, e o meu filho sai de dentro do quarto com um revólver, e ele dá um tiro no vidro e se mata na frente de todo mundo. Por aí você imagina o trauma. Mas passou-se um tempo, outro filho estava dentro de casa, e eu e meu marido, e estávamos reunidos, ele pegou uma faca e pôs sobre o coração e começou a brincar. De repente, diante de todos nós, ele só faz assim, ó, pá! E a faca atravessa o coração e ele morre. E aí nós dissemos: tem alguma coisa errada, 2 filhos se suicidando ao mesmo tempo. E eles foram bater lá no seminário da pastora Tânia. E a pastora Tânia então começou a dizer assim: vamos ver aqui as heranças dos antepassados. Resumindo a história por causa do tempo, aquela mulher disse assim: eu sou neta de Lampião. Quem foi Lampião?
Foi um homem que matava, havia um espírito de morte na vida daquele homem. E ele então matava tanto que ele cortava as orelhas das pessoas, colocava no barbante e ia colecionando orelhas. E agora, o que tinha na vida do avô já estava vindo e estava dentro da casa da neta. Espírito de morte. Ela havia herdado aquilo. O que nós vamos fazer? Então nós vamos nos arrepender pela iniquidade. Nós vamos pedir perdão pela iniquidade. Nós vamos confessar a iniquidade. E nós vamos rejeitar esta herança que nós não queremos. E aí eu chego na igreja que eu sou pastor em Curitiba. E do jeito que eu estou contando para você, eu estava contando para eles. E eu vi um casal que está até hoje lá comigo, começou a chorar bem na frente. Eu falei, o que será? No final, aquele casal veio e falar comigo, eu também sou neta do Lampião. E aquela mulher veio para a igreja por causa do histórico de violência e de morte, principalmente com seu filho. Eu falei, como que isso é uma realidade, como que a herança vai passando. O diabo, além de território, além de região, além de um corpo, ele quer entrar na geração, e entrou na geração, ele vai se fortalecendo. Agora o problema sério também é quando você, jovem que está me olhando aí, todo bonitão, bonitona, você quer casar, aleluia, glória a Deus. Faz 9 meses que eu me casei. Casar é bom demais. Vocês sabem que eu fiquei viúvo há 6 anos atrás, quase 7. À tarde e à noite minha esposa vai estar aí. Tem nada errado em casar. O problema muitas vezes é que o rapaz traz uma herança que vem 157 demônios. E aí ele vai e arruma outra moça e casa com ela com mais 179 demônios junto. Aí os dois ajuntam essas quantias de demônio. O que vai acontecer? Vai aumentar o poder da maldição, porque juntou 2 alianças, 2 fardos de maldição. E aí a pessoa não sabe, porque quem está namorando não pensa em nada disso, vamos supor, né? Quem está namorando só pensa em outras coisas. Quem que vai pensar quantos demônios será que ela traz com ela? Pela cara dela deve ser uns 500. Pensa que é fácil? O cara só pensa e não aperta a mamão, meu irmão. Por quê? Porque ele está hipnotizado. Aí depois que casa, parece que o diabo fala, acorda. Meu Deus. Cuidado com quem você faz sociedades de negócio. É a mesma coisa. Casamento é uma sociedade. E aí a pessoa não entende porque casou, a vida piorou terrivelmente. Porque depois que eu comecei a ter aliança com aquela pessoa de negócio, a coisa desandou totalmente. São coisas espirituais. Eu queria contar tanta coisa para você, mas eu quero ir fechando por aqui dizendo, apóstolo, como é que a gente quebra isso? Vou te dizer. Se você tem lá na área da sua casa, o cachorro fez cocô e a mosca veio, e você vai lá com um pano e espanta aquelas moscas, ela voltará sim ou não? E você vai e espanta ela de novo, mas ela voltará sim ou não? Ela só não voltará mais quando você limpar o cocô e deixar aquele lugar limpo, ela não tem motivo mais para voltar. Assim são os demônios. Eles só vão parar de ir e vir na nossa vida quando nós limparmos a sujeira. Sabe como você tira ratos de dentro de casa? É quando você tira sujeira. Ratos gostam de sujeira. Quando você tira a sujeira, você tira os ratos.
eles não vêm mais, não se proliferam mais. Essa sujeira é o pecado, essa sujeira são princípios que nós não estamos cumprindo, são coisas erradas, são palavras, são heranças que nós trazemos de nossos pais, avós. Mas você, se recebe uma herança do seu pai, uma coisa tão velha e horrível que você não quer, oficialmente você tem que fazer uma petição, mandar para o juiz e dizer: senhor juiz, eu não quero essa herança, o senhor faça o que bem entender com ela. E o juiz então vai pegar aquilo, vai dar para uma instituição, vai fazer alguma coisa. Da mesma maneira, essa herança que veio para você, que caiu no teu colo, essa bola que veio rolando e aumentando e chegou em você, você só tem que dizer para Deus: Deus, eu não quero isso, eu rejeito isso, eu estou entregando isso hoje em tuas mãos, a partir de agora eu quero uma vida de bênçãos na minha vida. Você está me entendendo? Diga amém. Então nesses dias nós vamos estar trabalhando fortemente em cima de libertação financeira. Tem gente que não prospera, não é por causa da crise. Mesmo antes da crise ele não ia para frente. Tem gente que não prospera, que tudo que põe a mão dá errado. Gente que o dinheiro vem na sua mão e desaparece como fumaça. Gente que começa um negócio, 6 meses vai bem, no 7º fale. Pessoas que semeiam, mas não colhem. Pessoas que plantam, mas não colhem. Esses dias, perto da nossa igreja, tem um condomínio de alto padrão. E eu gosto muito de imóveis. E eu vi dentro daquele condomínio uma enorme mansão, vende-se. Pense numa mansão de primeira. E como eu estava com tempo livre, eu passei, entrei, a própria dona estava lá e eu pude conversar com ela. Tudo de primeira. A senhora de uma casa. E eu falei: quanto a senhora está pedindo? Ela falou: estou vendendo só pelo que eu gastei aqui. Eu falei: mas senhora, pelo que eu estou vendo aqui, a senhora fez para morar, para a senhora fez do bom e do melhor. Ela falou: pois foi. E por que a senhora está vendendo? Ela falou assim: eu estou vendendo porque o dia que eu pus o último negócio de acabamento aqui, eu descobri que o meu marido tinha outra mulher. E eu não vou morar aqui porque eu fiz para morar com ele aqui, eu estou vendendo. Planta, mas não colhe. Essa é a realidade, é maldição. Vai fazer negócio, embaralha a mente. É para não fazer, ele faz, é para fazer, ele não faz. São maldições na área financeira. E nós nesses dias estamos aqui para quebrar essas maldições em nome de Jesus. Tem gente que ganha, vamos lá, 50 mil reais e está endividada. Tem gente que ganha R$1.000 e está bem financeiramente. Não é questão de muito ou de pouco, é questão da bênção. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Quando a maldição está, meu irmão, não importa. Quando a maldição está na vida financeira, Deus enviou o profeta Elias a uma viúva para libertar ela financeiramente. Depois da libertação, a botija se encheu e a panela se encheu. Eu quero dizer para você, depois da unção, da libertação, a panela vai se encher e a botija vai se encher, a despensa vai se encher, a geladeira vai se encher, o guarda-roupa vai se encher, a conta bancária vai se encher. Vai vir a prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus. Está comigo nessas 3 noites? Diga amém. Amanhã vai ser a noite do milionário aqui. Tem milionário aqui? Diga amém. Eu queria saber quantos que vão estar comigo amanhã à noite e poderiam amanhã, durante o dia, consagrar um jejum em favor da noite de amanhã. Um jejum, ainda que for de 2, 3 horas, de meio-dia, e você não comer nada, e só no seu espírito disser assim: Deus abençoa a noite de hoje, eu vou lá, eu preciso de libertação nessa área, Senhor. Minha vida sentimental é igual curva de rio, Senhor. O diabo nessa área para mim só manda tranqueira. Eu quero que essa maldição seja quebrada. A maldição está nas minhas
minhas finanças, a maldição, Senhor, está nas minhas emoções, eu tenho tudo para ser feliz, vivo deprimido, eu quero que seja quebrado na minha vida, Senhor. E você quer ir comigo amanhã e depois de amanhã. Amanhã eu vou estar ministrando aqui uma unção para os empreendedores, os homens e mulheres de negócio e os que querem ser homens e mulheres de negócio. Em especial vou estar ministrando a eles, mas vou estar ministrando a toda a igreja essa unção do milionário, em nome de Jesus. E vamos estar orando para quebrar, mas precisa de jejum, de oração, de preparação. Quantos estão nesse propósito comigo desse jejum? Levante a sua mão, levante a sua mão, ainda que seja você tirar 2 horas e ficar em espírito de oração. Pai, nós estamos entrando num jejum, Senhor, para amanhã ser a noite, meu Deus, em que todos os demônios que amarram a vida desta pessoa venham cair por terra em nome de Jesus, e os que creem recebem, digam amém. Vou propor outro jejum para você, diga ai, ai, ai. Esse jejum é um jejum que eu já propus aqui, vou propor de novo, você já esqueceu. É o jejum de murmuração. 21 dias sem murmurar. Topas? 21 dias só aleluia e glória a Deus. Queimou o feijão? Pisaram no teu pé no ônibus? Fecharam você no trânsito? Está diminuindo o aleluia. Foi mandado embora? Deus está preparando algo melhor. Mas tem que ser 21 dias. Quantos dias? 21. Se no 20º dia você cair, você começa do primeiro de novo. É quantos dias? Porque murmuração, olha só, murmuração abre brecha para o espírito da morte entrar na vida da pessoa. 1 Coríntios 10, 10. Tem uma irmã lá em Curitiba, só lá que dá essas coisas, que ela está 7 anos nesse voto. Não consegue terminar nunca. Por que será, pastor, que eu nunca consigo fazer 21 dias sem murmurar? Eu não sei, irmão. Fala assim, mas eu vou conseguir. Sabe que tem gente que pede a bênção ali no estacionamento. Estacionamento de igreja é o lugar que tem mais bênção perdida. Eu às vezes vou com um saco no estacionamento da igreja só para catar as bênçãos. Porque a mulher foi e o marido vai indo, ela anda lerdo. Já perdeu a bênção que conseguiu na igreja. Murmurou. Sabe o que você tem que fazer? Quando teu marido vem naquela calmaria, naquela pasmaceira, você olha para ele e fala, anda meu Schumacher. Aí você profetiza. Tem profeta de Deus aqui? Então fala comigo, eu tenho boca de profeta. É verdade. Tem homem que ele não come comida boa só porque ele não sabe profetizar. Ele olha para a mulher, casa com a mulher, olha para ela e fala assim, mamãe é que fazia comida boa. A mulher fala assim, então você vai comer na casa da tua mãe o resto da vida, miserável. Mas o homem sábio, ele olha para aquela gororoba que nem o totó não quer. E fala, que delícia, amor. A mulher fala assim, é horrível minha comida, mas ele está me elogiando, eu vou fazer comida boa para esse homem. É assim ou não é? Então fala, eu tenho boca de profeta. Olha para o irmão do lado e fala assim, profetiza, irmão. Amém? Aleluia. Agora, antes de orar, eu trouxe esta folha, quero que os irmãos do acolhimento se preparem, para você escrever os seus sonhos nela, o seu projeto de vida. E no último dia você vai entregar, e nós vamos aqui colocar diante de Deus, declarando que você está autorizado a prosperar.
Sonho na área financeira, profissional, familiar, nos negócios, nas empresas. Você vai escrever aqui os teus sonhos, os teus projetos, e você vai trazer amanhã, e vai trazer na terça-feira, no encerramento, esta folha. Quem tem sonhos aí, diga amém. Eu vou perguntar quantos você faz assim, tá bom? Que tamanho você faz assim, tá? Quantos sonhos, irmãos? Com as duas mãos, irmãos, com as duas mãos, assim, ó, isso. Que tamanho é o teu sonho? Isso, olha para o irmão do lado, fala, olha o tamanho do meu sonho aqui, irmão, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos vão passar distribuindo para você, que vai vir amanhã e na terça, a folha dos sonhos. E também, queridos, junto vai distribuir você um envelope, para no último dia você consagrar ao Senhor uma oferta de gratidão e de sacrifício ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero fazer um ato profético com você agora. Tem gente de fé aí, diga amém. Aqui você vai escrever, olha, todos os teus sonhos, desenha, pinta, cola fotografia, vai na internet, seja criativo. Tem gente que é pobre até para sonhar. Você dá uma folha desse tamanho para ele põe um pedidinho com 2 palavras aqui. Não, peque pelo excesso de sonhar coisas grandes com o Senhor. E aqui atrás dessa folha, se você achar que deve, escreve as maldições que você sente que pesa na tua vida. Tem gente que é na área financeira que a coisa não rompe, tem gente que é na área afetiva, tem gente que é em todas as áreas. Você vai escrever aqui, no último dia, na terça, nós vamos renunciar estas heranças no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então podem passar distribuindo a folha e o envelope. Não guarde a folha nem o envelope, você somente segure, porque nós vamos orar. Eu vou pedir ao querido irmão do louvor para subir aqui. Olha só o que eu tenho em minhas mãos aqui, pega a folha e olha para mim. Escrito aqui, oração de renúncia, a bênção da cruz contra a maldição. Isso aqui é uma maneira que eu posso contribuir com você, porque há muitos anos eu escrevi essa oração de renúncia. É uma oração pequena, mas que envolve todas as áreas da sua vida. Se você quiser adquirir ali hoje, você vai então fazer por pelo menos 21 dias. Você vai gastar aqui 5, 10 minutos, você vai ler em nome de Jesus, eu renuncio da minha vida financeira. Aí você lembra, negócios errados, sociedades erradas, roubos, prejuízo, eu estou renunciando a essa herança. Aí vem, da minha vida familiar, aí você lembra, vícios, brigas, discussões, eu estou renunciando em nome de Jesus. Por que 21 dias? Para você todo dia lembrar de alguma coisa, estar rejeitando, renunciando a esta herança maldita em nome de Jesus. Chama oração de renúncia, tem lá atrás, se você quiser adquirir, vai ser uma grande bênção na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Por favor, você que já pegou, fique em pé no seu lugar. Fica em pé no seu lugar. Aleluia. Põe essa folha, esse envelope sobre o teu coração. Não sei se vocês têm assim, meio no gatilho aí, aquela música Rompendo em Fé. Toda vez que a minha fé é provada, não tem? Não, então pode ser uma música que vocês escolham. Ponha aí sobre o teu coração agora. E feche os seus olhos um pouquinho, antes de nós cantarmos e orar. Eu quero que você veja agora, como se fosse uma tela de cinema em branco na sua mente. Eu quero que você se veja liberto. Se você anda triste, se veja alegre. Se você anda com problemas financeiros, se veja fora deles. Se você tem vivido das dívidas, se veja fora delas. Você tem estado, porque depois que eu orar, nós vamos orar para quebrar o encanto do inimigo sobre a tua vida. Quem sabe você aqui é vítima de olho gordo, de inveja. Ah, mas existe isso, apóstolo? Posso te garantir que existe.
bruxarias, feitiçarias, ou maldições geracionais. Porque eu creio que vai chegar um dia que nós não vamos falar mais no meio dos crentes de maldição hereditária. Nós vamos falar de bênçãos hereditárias. Por enquanto a gente tem que falar para libertar o povo, para o povo entender. Mas chegará um dia que nós vamos falar de bênçãos hereditárias. Aleluia, glória a Deus. Enxerga você desenvolvendo seu potencial. Você sabe qual é o lugar mais rico da face da terra? O lugar que contém mais riqueza não são as minas de diamantes, não são as minas de ouro da África, do Chile, não é a Casa da Moeda do Brasil, não é o Fort Knox dos Estados Unidos. O lugar mais rico é o cemitério, porque ali tem livros que não foram escritos, enterrados, prédios que não foram construídos, enterrados, CDs que não foram gravados, enterrados, projetos grandes que, pelas pessoas estarem oprimidas e presas, elas não botaram para fora de si e morreram, e não deixaram a riqueza para nós, levaram para o cemitério a riqueza. Mas eu quero dizer, você não vai levar a tua riqueza para o cemitério, você não vai levar teus dons. Deus quer te libertar nesses dias para tudo que Ele pôs dentro de você, para você fazer aqui, você vai deixar aqui para nós. Seus livros, seus projetos, grandes comércios, grandes empresas. Esses dias eu fui orar na casa de um grande empresário, um empresário robusto, um empresário agressivo nos negócios. E quando eu cheguei, ele estava na sala, como se estivesse vendo um monstro na frente, com medo. E ele se agarrava à mulher dele e dizia: me proteja, cuida de mim. Foi uma cena horrível de ver aquele empresário, dono de uma grande empresa, agressivo, acuado, igual se estivesse vendo um monstro. Eu orei por ele. E quando eu cheguei em casa, a mulher dele ligou que tinha encontrado um sapo com a boca costurada dentro do banheiro. A obra de bruxaria se materializou depois que nós oramos. E esse homem, dentro de mais uma semana, voltou a ser o que ele era. Você pode não acreditar no que eu estou falando com a tua mente racional, mas eu sei do que eu estou falando. Eu conheço isso. Na minha família, nos anos de ministério, eu tenho visto coisas. E há muitas regras humanas para seguir, mas primeiro tem que vencer no espiritual. E nós estamos aqui para vencer no espiritual nesses dias. Estamos aqui para romper, vencer primeiro no invisível. Eu sempre estou na casa do homem mais rico de Curitiba. Ele é dono da maior rede de hipermercados. E eu oro em todos os hipermercados que ele inaugura, todo mês inaugura 1, 2. E esses dias, ele teve que perder um neto com câncer. E ele entrou em completa depressão, não queria sair do quarto, mesmo com toda a sua fortuna. E ele não conseguia entender por que com todo o dinheiro que ele tem, ele não pôde comprar a cura do filho, do neto. Essas são as histórias da vida das pessoas, meus irmãos, e pode ser história da sua vida, mas nós estamos aqui. Jesus Cristo se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. E eu estou aqui como um Elias de Deus, para trazer libertação para você, para ser instrumento de Deus, para juntos nós alcançarmos essa libertação, e você desenvolver o seu pleno potencial. Vamos cantar, eu vou orar, e depois devolver ao pastor.
és bem-vindo aqui.